Olá, boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Anderson. Bom estar aqui com vocês. Live muito especial de um assunto muito rico. Boa noite, Tatiane. Vamos iniciar um assunto importante. Boa Silvia noite, Jara, tudo boa bom? noite. Bem-vinda. Obrigada, bem-vinda. Você também. Sim, obrigada. Obrigada, é um prazer. O tema da ansiedade hoje, né? Todos os efeitos sistêmicos em relação a esse tema tão complexo, né, que traz tantas pessoas para um movimento literalmente de ansiedade, né, de grande preocupação e de impacto, né, Com e certeza, né? que é um tema que nós vamos olhar a profundidade dele, a complexidade dele, e que vamos realizar um trabalho sistêmico, né, ao final, né, talvez quando acabar essa parte a gente faça um pedacinho numa outra parte, e acho que a Silvia comentou aí sobre as peças, né? Quer falar, Silvia? Vamos falar um pouquinho. A nossa ideia é fazer o seguinte: a gente vai começar a fazer o conteúdo, falar do conteúdo durante a primeira hora. E se vocês toparem acompanhar, na próxima meia hora a gente cai e volta com outra live para fazer o exercício sistêmico. E como a gente tem feito nas outras lives, né, Ângela? E Sim, fiz em algumas lives. isso é. A gente pediria que vocês pegassem pelo menos 6 objetos, de tamanhos diversos, né? 6 objetos que você tiver por perto para poder usar nesse exercício que a gente vai fazer depois. Tá? Pode ser um frasquinho, uma caneta, qualquer coisa, né? A caneta, tudo bem, Ângela, da gente fazer? Ou você prefere que fique em pé? Se for de pé, é melhor, né? Ângela? Pecinhas variadas, isso, pecinhas Oi? variadas, né? Pecinhas que possam ter tamanhos diferentes. Eu vou mostrar aqui algumas minhas, por exemplo, algo Isso, é. assim, pequenininho. Pode ser uma tacinha, pode ser uma caixinha, um bibelô, coisas que possam representar Um, elementos ó, com um frasquinho proporção. de. Isso, um frasquinho de remédio, de qualquer coisa que você tiver por perto, Isso, já, né? objetos comuns, né? Tá, Podem ir pegando com calma enquanto a gente desenvolve, né? Uhum. Então, Eu vou, Jéssica aí, bem-vinda. Yasmin, as meninas estão entrando, bem-vindas. eu já vou desligar aqui um Wi-Fi de uns outros lugares aqui, de um outro telefone, que Ótimo. é para gente não Ficar correr o risco. disponível, né? Tentar usar a Muito rede bem. só para a gente não ter problemas. Bom, Sim, nós estamos enquanto 13, vamos começar então, Ângela? Vamos lá? sim, vamos sim, sim, sim. Eu queria primeiramente apresentar a doutora Ângela, porque talvez tenha gente que esteja entrando hoje e não a conheça ainda. A doutora Ângela Trigueiro, né? Ela é Betúlia Trigueiro, ela é biomédica, educadora física, pesquisadora do pensamento sistêmico complexo, facilitadora sistêmica, terapeuta integrativa de diversas técnicas, é docente em constelação sistêmica familiar e empresarial nos cursos de formação básico e avançado, do qual eu faço parte com muita honra, do Instituto do Pensamento Sistêmico. A Ângela também é criadora do sistema do método Sinus, que é o Coaching In-Out Systemic, de alta performance, que é um coach ligado à área sistêmica, né? Isso é bem específico. E ela também é reikiana, também é alquimista, hipnóloga clínica, coach neurohipnossistêmica e especialista em gestão e aplicação de terapias vibracionais e bioortomolecular no envelhecimento saudável, ou seja, ela cuida da gente inteira, né? A gente está nas mãos perfeitas aí. E ela é fundadora do Instituto do Pensamento Sistêmico, que é o instituto que ministra as aulas, né, os cursos de formação em constelação sistêmica. Eu já cursei o curso básico, já estou quase que finalizando o avançado, e agora a Ângela tem um curso que começa do básico, que vai ser online e presencial a partir do dia 18 e 19 de julho. Tá? Então, quem tiver interesse, que estiver se apaixonando pela constelação assim como a gente se apaixona, é só procurar a Ângela e procurar o Instituto do Pensamento Sistêmico e buscar isso, que é uma formação muito linda. Vale muito a pena a gente buscar esse conhecimento, né, Ângela?
Sim, sim. É muito prazeroso, Silvia, poder ver o sucesso do seu trabalho como coach, como consteladora, como editora, né, de conteúdos Uhum. do site Eu Sem Fronteiras. Um grande abraço a todas as meninas de lá, né? E tantas parcerias maravilhosas que a gente vai cruzando por esse caminho, né, na busca Uhum. desse entendimento dessa psique como um todo. Então é muito prazeroso, né? Quero dar as Muito bom. boas-vindas aí a Carol, Caroline, a Marcela, a Ela, Fernanda, lá de Cuiabá, linda, uhum. poderosa também, e Tem bastante muitas, gente né? que eu perdi aqui. Sim, A são Patrícia, tem bastante gente. Patrícia, Uhum. bem-vinda. A São pessoas Majara, que é minha queridas, né? filha, que é a Sim, Yasmin, que é uma Marcela, linda. Muito bem. bastante gente. Bom, a Sim, gente vai falar, como a Ângela falou, a gente vai conversar hoje sobre um assunto super importante, ainda mais nesse momento que a gente está passando de pandemia, que é mais específico ainda, né? É um momento diverso, sobre as origens sistêmicas da ansiedade. Quer dizer, quais são as origens relacionadas aos sistemas, né, dessa ansiedade. Então, sim, acho que se a gente pensar hoje, né, na questão de quem nunca sentiu algum momento na sua vida ou diante de uma situação esse sentimento de ansiedade, né? Esse sim, conjunto de sintomas que a gente tem e quantas pessoas já não conseguiram, quantos efeitos, né, trazem na nossa vida, né, Ângela? sim, Perda de oportunidades em carreira, em relacionamentos, o medo de não se arriscar, de não ir buscar uma nova posição, de não tentar coisas novas, né? Às vezes pequenas decisões acabam virando um cavalo de batalha, né? Por conta da ansiedade e tira mesmo a pessoa do foco e tira a pessoa dessa possibilidade que ela tem de exercer, ou de fazer, ou de crescer na vida. Além do sim, que, né, os efeitos na saúde e tudo mais, né? Então, a gente sabe que ao longo do tempo isso vai causando problemas no organismo, de uma forma geral, vai trazendo incapacidades e uma série de outras questões aí, né, Angela? A perda de sim, com certeza. energia, como você me disse hoje, a gente conversando um pouco, então, queria que você contasse um pouco para a gente, Ângela, né, dentro dessa visão sistêmica, esses efeitos, quais são os efeitos da ansiedade na nossa vida, né? E como que, quais seriam as causas sistêmicas? Como é que a gente vê isso sob o olhar sistêmico, né? Perfeito, Silvia. Você relatou aí toda uma performance descritiva sobre as posturas emocionais que as pessoas passam e enfrentam, né? É no olhar Uhum. sistêmico, né, nessa linha de pesquisa onde eu abro esse olhar, desses campos que se interrelacionam, eu acho que preciso comentar algo sobre o limite da consciência, né? A consciência, ela tem todo um impacto interno e se relaciona com outros sistemas. O familiar é o primeiro, né? E esse Uhum. sistema familiar se relaciona com outros clãs, outras famílias, e a criança, ela vai, na medida que ela entra nessa família, ela recebe certas missões, né? Ela recebe certas tendências de compensar ou olhar para alguém que ficou lá atrás e que aconteceu algo impactante, algo muito marcante, né? Então, esse limite da consciência é algo muito interessante. Acho que vou relatar um caso, um case Ah, simples, bacana. Uhum. bem breve, para que a gente entenda esse impacto do limite da consciência. E aí vocês vão poder correlacionar, talvez de uma maneira bem rápida, com quem porventura esteja sentindo uma ansiedade mais intensa, porque uma pequena ansiedade, ela é motivo de estarmos mobilizados para fazer algo, né? O cortisol que induz essa ansiedade, um tanto dele é saudável. O excesso e 24 horas por dia é que é patológico, né? Uma pessoa, se É. não sintetiza cortisol, ela fica depressiva, porque é uma polaridade, né, dentro do mesmo nível. Um extremo é a depressão, sem ação, olhando para a morte, para o passado, e o outro extremo seria a ansiedade, olhando para o futuro, não enxergando a verdade de que está acontecendo aqui agora. É uma polaridade, né? São extremos de um mesmo nível, né? Então, quando nós olhamos para o limite da consciência, nesse caso que vou relatar, havia um homem, ele se casou com uma jovem, linda, eles se amavam, e ele, desde que se casou, já há alguns anos, ele não conseguia trabalhar na cidade, que é a casa dele, com a esposa. E ele vivia sempre trabalhando fora, né? Então ela dizia, por que você não procura um trabalho que
é possível você trabalhar aqui também nessa cidade, né? E ele dizia, não, lá fora é muito melhor, é mais rentável. Ele tinha muitas desculpas do porquê ele não poderia ficar naquela cidade, né? Então, um dado momento, ela foi constelar para entender o que era aquilo. Um marido que era dela, ele vinha rapidamente e ia embora. Ficava um tempo fora. E eles se amavam. Então, quando foi aberto o sistema, o que acontecia? Este homem era filho de um pai, né, que num tempo já antigo, ele era bem criança, o pai dele teve tuberculose. E ele precisou ser retirado daquela cidade por uma região que tinha um ar adequado, uma altitude adequada, enfim, para que ele tratasse a tuberculose. E ele ficou muitos anos com muito medo, mas muita ansiedade em voltar para casa e contaminar as crianças e a esposa, e eles também morrerem de tuberculose. Então ele acabou realmente morrendo de tuberculose e não pôde voltar para casa, né? Então, esse filho que sofreu essa perda do pai, de algum modo, quando ele se casou, ele trouxe esse movimento de ter um medo enorme de voltar para a casa dele, como se ele colocasse em risco a filhinha que ele tinha com ela e a esposa. Então, quando foi constelado, foi percebido que aquela ansiedade, ela tinha por trás uma história. E que ela não sabia disso, e ele nunca tinha se dado conta, né? E depois que ela realizou a constelação, ele conseguiu ter calma e passou a vir mais vezes até que ele conseguiu um emprego numa cidade vizinha, que ele conseguia ir e voltar todos os dias. Então, foi um case, né, muito interessante, e que isso tinha a ver com essa ansiedade enorme que ele tinha e um receio enorme de voltar para casa. Então, quando a gente olha os limites da consciência, nós começamos a perceber que a ansiedade, ela é algo que fica ligado ao futuro, e a pessoa não consegue ver o presente, ela vive sempre na ânsia de que vai acontecer algo. Muitas vezes são pessoas que querem ter uma grande gama de tarefas, elas geralmente entram num nível de estresse enorme, elas têm muitas tarefas, porque elas querem controlar todo um contexto, e nós sabemos que nós não controlamos a nossa vida, né? O futuro, ele se forma a cada instante. Então, nós vivemos com um futuro incerto a todo instante, o tempo todo. E nós podemos fazer o melhor, podemos prevenir, nós podemos construir bons contextos, boas situações, mas, ao final, não conseguimos ter o controle de tudo isso. E quando alguém olha o medo de alguém não dar certo, ou alguém que sofreu muito e viveu um impacto enorme, ele perdeu algo e não conseguiu dar conta. Então, esses registros, eles ficam como um pano de fundo por trás dos nossos pensamentos, das nossas crenças, induzindo a que fizemos pouco, não deu conta, eu preciso fazer um pouco mais. E a pessoa vai indo, e ela vai ultrapassando os limites, os limiares saudáveis do corpo, onde ela começa a ultrapassar a carga horária de trabalho. E ela vai deitar e ela não consegue desligar. Porque as glândulas suprarrenais, né, as adrenais, elas estão sintetizando tanto cortisol que inibe, né, a melatonina, que vai causar o sono, né? Então ela não consegue relaxar. Então a glândula, ela começa a ficar num estresse enorme. E hoje o que eu mais vejo são pessoas assim, muitas vezes está tudo em ordem, mas a pessoa é extremamente ansiosa. E quando a gente constela, nós conseguimos separar o que está por trás daquela ansiedade e perceber a quem ela está ligada, de fato, de quem é aquele medo, aquela insegurança, de não conseguir dar certo, de não conseguir controlar aquele contexto. Então, normalmente, aquela ansiedade, ela está ligada com o passado de alguém que teve muito receio de ir adiante, muito receio de conseguir não dar conta e provavelmente pode nem ter dado conta. Então, essa informação, ela fica como uma base de dados para uma referência de sobrevivência da família, né? E é muito importante, um pouco de ansiedade é necessário, como o medo, né? Um pouco do medo também é muito importante, porque ele nos previne de cometer erros, de falharmos, de cometermos injustiças, de não nos protegermos. O medo, ele é necessário para a sobrevivência. Então, é muito importante que essa dose certa seja o suficiente, né? Mas o medo paradoxal, aquela ansiedade que trava
aí ela é totalmente patológica. Pode falar, Patológico. Silvia. Ô, Ângela, tem, por exemplo, independente da questão sistêmica, quer dizer, quando é que a pessoa pode começar a perceber que existe, mesmo sem ter um motivo aparente, mas que existe um comportamento ansioso que precisa começar a ser visto, né? E assim, e se na intervenção da constelação sistêmica nesse momento consegue antever e trazer um pouco se adiantar um pouco na questão desse problema para ajudar a Sim, liberar essa pessoa antes que ela chegue nesse nível patológico, né? Quando ela se dá sim. conta que existe já algum descontrole, né? Perfeito. Quando uma pessoa tem um tipo de profissão que requer dela de um modo muito exigente, uma profissão que exige dela uma performance de uma conexão enorme, muitas horas por dia, ela precisa ter muito cuidado. Esse é um alerta. O profissional é onde gera, geralmente em homens e mulheres, é o primeiro impacto. Então, é preciso ter uma coerência, né? Se eu saio do meu escritório e eu termino lá 18, 19 horas, enfim, é preciso que eu deixe tudo já pré-organizado para o dia seguinte. Eu deixe anotações, Uhum, eu tire da minha mente aquilo que eu tenho medo de esquecer. Então eu registro isso. Eu tenho uma cadernetinha de notas, eu registro no meu celular, na minha agenda, enfim, de algum modo você deixa aqueles lembretes, né? Botar post-its lá, enfim. Você tem que descarregar o seu cérebro em algo que você possa lembrar. Isso já dá um relaxamento. Então se faz isso, deixa tudo pré-organizado e na coerência, está tudo em ordem, dentro de um parâmetro normal, e mesmo assim tem ansiedade, isso já é um indício muito forte que já está vivendo nesse nível. Um cansaço extremo, pessoas que ficam exauridas ao final do dia. Então, se ela não faz aquilo que ela gosta, então isso desgasta realmente. Então, é preciso fazer o que gosta, fazer o que se ama. E se não for possível nesse momento, mas ter a aceitação disso. Por enquanto, eu gosto do que eu faço, mesmo não sendo exatamente aquilo que eu queria fazer. Porque uhum, disso eu trago algo bom, o meu sustento, muitas vezes. Né? Então, uhum. muitas vezes, essa coerência é normal. O sono é outro parâmetro super importante, pessoas que vão se deitar e não desligam. Ou acordam de madrugada e já começam a trabalhar, a pensar em fazer isso e aquilo, e preocupada com isso. Não tem uma relação sexual tranquila, prazerosa. Então, a ansiedade, o cortisol, ele vai interferindo em tudo que nos renova, que nos restaura, ela envelhece, porque você fica o tempo inteiro em estado de alerta, o tempo inteiro. Então, quando o organismo fica em estado de alerta, ele para de se restaurar, porque ele gera toda a energia para você tomar ações. Então, pessoas muito irritadas, muito nervosas, muito tensas, elas têm um estresse oxidativo enorme, enorme. Então, ela gera, assim, muito mais radicais livres nos processos bioquímicos do que seria normalmente. Então, é Porque acelera preciso o futuro, alinhar né? É. isso. Ela fica sempre buscando, não vou conseguir, não vou dar conta, é muito para mim. E, geralmente, o trabalho, ele leva a isso, né? Ou relacionamentos que são difíceis, pessoas que a pessoa ama, né? Então, é preciso que haja uma clareza disso, né? Então, tem muitas terapias maravilhosas, a parte sistêmica, ela é bem soberana, porque ela já mostra exatamente o que aconteceu e o que vem modulando esse parâmetro das adrenais, né? E existem muitas terapêuticas, muitas vezes por desnutrição, a pessoa ela pode estar fora do peso, ela não consegue, ela tem muitas inflamações no corpo, o intestino não absorve nutrientes, então ela tem que desinflamar, ela tem que usar antioxidantes, ela tem que usar plantas adaptógenas que regulam o eixo HPA, que é a hipófise, pituitária e adrenal, para que ela tenha um equilíbrio biológico, mas mesmo assim, se ela tiver o pano de fundo que mantém essa ansiedade, essa preocupação, eu não sou boa o suficiente, eu nunca estou pronta, eu não dou conta, comigo não vai dar certo. Isso são ideias que são irreais. São erros cognitivos que a gente comete como se aquilo fosse coerente, como fosse certo, mas é o olhar de talvez outra pessoa que está conectada com a nossa energia, com o nosso pensamento, com a nossa crença, e que esse modelo mental, comportamental e sentido de ver a vida, de ver o futuro, está implantado no nosso sistema familiar. Uma ou outra pessoa, ou muitas mulheres, ou alguns homens, ou os próprios pais, ou a mãe,
houve uma separação, ou era uma dificuldade financeira enorme, um desafio financeiro enorme para a sobrevivência, e que aquilo se mostrou como um alerta enorme para ir em frente. Então, sistemicamente, cada um terá o seu motivo, né? Mas normalmente a maioria das ansiedades que são excessivas, elas têm um motivo sistêmico. E a constelação, ela pode abrir isso, mostrar o que estava oculto. Nós vamos fazer um exercício hoje para olhar isso, uma constelação online, onde vocês, com essas pequenas peças que utilizarão, poderão ver essa conotação, esse correlacionamento do que há na sua própria ansiedade, ou em alguma área. Eu tenho ansiedade na minha profissão, ou no meu relacionamento. Sim. Então você vai perceber, faremos os movimentos, e aí vocês entenderão o impacto disso na vida. Então, quando uma pessoa ela tem distúrbios que vêm da área psíquica, especialmente uma profunda depressão, uma intensa ansiedade, manias, toque, TDAH, vários distúrbios dessa ordem, normalmente há exclusão do masculino, há exclusão do pai. Houve algo, né? E também pode ser, em alguns casos, que aquela criança, aquela jovem, aquele jovem, carregue algo da mãe. Talvez um medo da mãe, para que a mãe não sofra, a criança, aquele jovenzinho, a jovenzinha, traz aquele peso como se fosse dele próprio, para que aquela mãe ou aquele pai não sofra. São processos completamente inconscientes, né? Então, é como se fosse totalmente coerente para a pessoa, e ela entende que a vida é daquela forma. Então geram muitos erros cognitivos, atitudes muito além do que era necessário, um desgaste energético enorme, imenso, né? Imenso, um sofrimento enorme. Muitas pessoas compensam a ansiedade se alimentando excessivamente, e ainda de alimentos que são extremamente calóricos, industrializados, cheios de glutamato de sódio, e vai intoxicando mais o corpo, inflamando mais, e vira um efeito cascata enorme. Ô, Ângela, na constelação, de uma forma geral, a gente sabe que o pai, por exemplo, está mais ligado ao futuro, né? O nosso futuro está muito mais ligado, que o pai apresenta a gente ao futuro. Sim, sim. É mais comum, por exemplo, que na ansiedade seja alguma coisa com relação sistêmica, com relação ao pai, ao avô, como você falou, do homem excluído. Pode ser da mãe, mas ter alguma relação ou correlação com isso? Sim, sim. Normalmente a ansiedade, por trás dela está um sentimento de insegurança. Por trás da insegurança há o sentimento de medo, né? Então, a ansiedade, no fundo, ela é medo. Então, no fundo, insegurança é medo, né? Tudo que tem a ver com a negação da autoforça, do autopoder, é medo. Então, o que está por trás? O medo. E o que é o medo? É a falta de proteção. De quem? Do pai. Ok? Tá. Então, as inseguranças, os medos, não acreditar na própria capacidade. É como se aquele filho, aquela filha, olhasse o pai com alguma questão. Não tem um acesso livre. Mas eu amo meu papai, eu amo, ele é maravilhoso, ok. Mas como é o acesso da sua mãe com o seu pai? O quanto a sua mãe te liberou para ir na direção do seu pai, porque é a mãe que libera a criança para ir na direção do pai. Né? Esse é um assunto bem complexo, bem lindo, que nos cursos de formações a gente trata, por isso fazemos em módulos, porque cada módulo nós tratamos uma área da vida e nos aprofundamos no assunto, entendemos toda a engenharia que está por trás, para que a gente possa correlacionar com a nossa, porque um futuro constelador, ele não pode atender uma pessoa onde ele se emaranhe com a questão. Ele tem que estar mais resolvido dentro de si, em ordem, né? Dentro do seu próprio lugar na vida, na família, para que ele possa ter força de lidar com o outro. Senão ele ressona e forma uma cotransferência e aí vira algo bem estranho, né? Então é preciso se trabalhar nisso. A formação é um legado, né? Já é uma própria terapia, né, Ângela? Totalmente, muito profunda. A Laine perguntou, é um estado de alerta e cobrança por não ter feito bastante? Quer dizer, aí acho que é um pouco isso que a gente estava falando, né? Perfeito, perfeito. O tempo inteiro tem que fazer mais e mais, e nunca é suficiente, é um poço sem fundo. E não se chega a lugar algum, porque o futuro se forma
a cada instante, né? Então, nós Uhum. vivemos numa insegurança eterna, então nós temos que lidar como com isso? Tá. Aceitando essa insegurança, Uhum. aceitando que todo esse universo, ele nos ampara o tempo inteiro, a cada inspiração que nós inalamos, né, o hálito de Deus, e nós expiramos amor para o mundo, essa troca, essa energia vital que a gente inala, né? E que a gente entrega, essa circulação é o nosso maior amparo. Então, esse amparo da vida existe o tempo inteiro. Mas se nós estamos com a mente fora do nosso eixo, do nosso vórtice, nós começamos a olhar para tudo à nossa volta com uma lente um pouco diferente. Ou a mais, é como pegar uma lupa bem grande e colocar algo pequenininho e dizer, olha, eu estou vendo isso aqui, isso está muito grande, é muito pesado. Quando você tira a lupa, opa, mas era algo simples Já, para eu fazer, não é? uhum. Já tem gente pedindo Ah, ajuda aqui. Tem a Vera, a Iraci, falou, sim, opa, olha, eu preciso de ajuda. Todo mundo, sim, Vera, todo mundo, Iraci, tem algum sim, é grau de muito bom. ansiedade, né? Agora, Sim, Ângela, essa questão, por exemplo, a ansiedade elevada, né, em algum nível, né, e que não tenha tido sim, esse olhar mais cuidadoso, seja por uma terapia ou sim, por outra, ela pode sim, chegar à síndrome do pânico, né? Que eu acho sim, que, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, acho que é sim. importante. Muito grave isso. Muito boa pergunta, Silvia. A síndrome do pânico, a ansiedade e a depressão, os três andam de mãozinhas dadas. Porque Uhum, uma pessoa ansiosa, muito tempo, ela pode partir para um eixo que ela pula para o pânico, não todos, lógico, mas algumas pessoas chegam no ponto de partir para o pânico, e do pânico ela cai para a depressão, porque ela esgota adrenal, não consegue mais sintetizar o cortisol, ela fica exaurida, então ela fica inerte. Então ela pode ter picos. Tem pessoas que são bipolares, ora ela é ansiosa, ora ela é depressiva. Então, para onde olha a ansiedade? A ansiedade ela olha para algo que aconteceu no passado. Também a ansiedade, mas a depressão olha para quem já se foi de fato, né? E a ansiedade olha para quem não conseguiu realizar algo ou sofreu algo muito impactante e teve muito receio disso. Já a depressão ela olha para o passado, para um lugar escuro, profundo, para o mundo dos mortos. Então, muitas vezes, alguém se foi na família, um irmão, uma irmã, uma criança, uma avó, um dos pais, né? Alguém muito querido, e que essa pessoa tem muita falta, né, desse membro que se foi e não consegue se desvencilhar. E algumas vezes, muito é comum acontecer isso. Aquele que se foi pai ou mãe ou irmão, se tem um vínculo muito perto, não conseguem se despedir daquele que ficou. E aí, quando nós olhamos pela constelação, é possível que essa pessoa que tem uma ligação, um vínculo direto com esse membro da família, possa ajudar a esse membro a olhar de uma outra forma para a morte, para que concorde com a morte e possa liberar esse membro da família com amor e se retirar desse impacto, dessa interferência, né, para que possa, deixando essa pessoa livre para seguir seu destino muito mais uhum. leve, sem precisar carregar aquele desespero de se agarrar à vida, sendo que ele já está numa outra dimensão. Está vivo, mas está em outra dimensão, e que não é a física, né? Que não é a física. A questão também tem algumas questões eu vou fazer aqui, mas a questão da imperfeição, por exemplo, a busca frenética pela perfeição das coisas, né, Ângela? Sim, sim, Ela também dispara essa questão da ansiedade, né? E acho que sim, sim, tá ligada a isso que você estava dizendo, por exemplo, de que a gente compreender que as coisas têm um fluxo, que elas acontecem e que elas não estão acabadas, elas estão sempre a ser feitas, né? sim, E não aceitar isso gera muita ansiedade, com certeza, né? com certeza. O universo ele tem um caminho só para frente. Uhum, Tudo está em constante evolução. Sempre tudo se expande. No nosso universo interno, no nosso microcosmo, da mesma forma, infinitamente. E no macrocosmo, da mesma forma, né? Então, quando entendemos que a Terra gira a 103 mil quilômetros por hora dentro da Via Láctea, e a gente não percebe isso, não. tudo fica parado, a gente diz, como é isso? Eu nunca tinha me dado conta disso. Como é tão rápido? E é tudo tão estável. Então, essa referência é muito peculiar.
como nós temos uma referência, nós conseguimos ter uma correlação interna. Se internamente eu tenho uma referência que minha mãe sofreu muito e não deu conta, e foi vítima do meu pai, então eu olho o mundo masculino como um mundo agressivo, perigoso, estranho. Então eu levo muita ansiedade para as minhas relações. Então eu vejo o meu marido como ele vai me causar algo estranho. Eu sempre tenho uma ansiedade quando ele chega em casa. Então, e de onde vem essa sensação? Muitas vezes ela diz, não sei, mas eu sinto isso. Eu amo, mas sinto que ele pode ser perigoso. Então é um registro inconsciente que tem ali, né? Então, quando nós olhamos para essa condução da vida e percebemos que há algo que não bate, algo que não é natural, ela não dorme bem, ela sente tensão, cansaço enorme, e ela tem um receio de não dar conta, aí então não lida com os sistemas da vida de um modo natural, não confia, né? Não podemos estar o tempo inteiro relaxados, não, vai dar tudo certo, não preciso fazer nada. Não é isso, Não, né? também não Não é é. isso que estou dizendo, não. Temos que ser competentes, fazer tudo com empenho, com carinho, com consciência, num tempo hábil, mas sem extremo exagero. Uma paranoia de você ter que ter tudo exatamente perfeito, tudo impecável, já vai partindo para algo como se fosse um leve toque, né? E Sim, ela fica... que estão todas relacionadas, né? O toque, Sim, são as neuroses, ansiedade, né? Ansiedade. sim, A sim. Iraci está falando assim, nossa, ainda bem que já deixei o pânico e depressão depois das consultas da Ângela. Ah, excelente. É uma aluna brilhante porque pensa o tempo inteiro, né? E quando a gente Ok. passa a pensar de uma outra forma, por isso que estudar é fundamental. Ou a Uhum. gente se trabalha, ou a gente evolui, a gente amplia a consciência, ou ficamos nessa matrix, né, dessa mídia, dessas estruturas que não mostram a verdade do mundo, nem da vida, e nem a nossa própria verdade, e nem as forças da nossa família. Então, é muito importante que a gente saiba que tudo que a gente vê não é a verdade do mundo. É a verdade Uhum. que nós conseguimos olhar com o nosso painel cognitivo, que foi Sim. formado com todas as crenças que nós recebemos e fomos criando. Nós criamos crenças o tempo inteiro. E nós Sim. criamos baseada nas que são as nossas bases de dados fundamentais que foram inseridos quando nascemos. E a partir daí, na primeira infância, quando somos adolescentes, então vamos inserindo tudo isso. E essa Uhum. formatação toda vai gerando um tipo de percepção, né? Então, são emaranhamentos, chamamos no modo sistêmico de emaranhamentos, né? Estamos vinculados a destinos de outras pessoas. E como podemos lidar no limite da consciência pessoal em relação aos emaranhamentos, né? Quando nós compreendemos a que aquilo estava relacionado, com quem aquele contexto difícil, ansioso estava ligado, e que situação aquela pessoa estava coligada, vivenciando na experiência dela, não na minha. Uhum. Então, quando nós Uhum. compreendemos isso, nós podemos nos desligar, desconectar de carregar essa carga que a gente vê claramente que não pertence a nós. E nós Uhum. faremos uma experiência hoje muito importante, que eu acredito que pode até ser que dê tempo de fazer antes de virar a live, vamos ver. Vamos ver. Se não der, a gente finaliza essa e faz um pedacinho na segunda parte, né? Então, quando Tá. nós entendemos que pano de fundo estava atuando em nós, por trás dessa ansiedade, nós entendemos que inocentemente e inconscientemente estamos carregando contextos que, na maioria das vezes, não são nossos. Tá? E Uhum. é impactante a gente descobrir isso, dizer, como eu fiz isso, né? Como é que eu fazia isso? Tanto tempo usando ansiolítico, Sim. sofrendo, tomando produtos para conseguir dormir, e fiquei dependente desse produto e não consigo sair disso, e quero sair, eu não nasci usando esses produtos, e, enfim, e eu não consigo sair disso. Então é muito impactante isso, né? Nós somos E saudáveis em si. Uhum. essa questão que você Diga. falou, por exemplo, a gente sabe que os ansiolíticos eles têm um poder de causar uma certa dependência enorme, né, Angela? Eles têm Sim, sim. então, quando você tem a possibilidade de fazer um trabalho sistêmico, né, que pode te mostrar
Essas sim, vertentes todas, essas questões todas sistêmicas, familiares que estão envolvidas nesse teu sintoma ou sim, nessa doença, eu não gosto de chamar doença ansiedade, acho que é mais um sintoma, né? Vamos chamar assim. sim, Mas é tão importante isso que você está falando, que você começa a ganhar essa consciência, né? E para poder sim, agir diferente. A Vera citou aqui, ó, mãe foi e sim. deixou um irmão de 48 anos com deficiência intelectual. Eu não sei se é o caso da Vera, se ela está falando do seu próprio caso, mas assim, um caso Sim, de uma mãe que tem um filho com uma deficiência e que se vai e esse filho fica a cargo de um irmão a ser cuidado, né? perfeito. Tá. Então, esse irmão recebe uma tarefa, uma missão na família, e terá que achar um modo de lidar com isso. Quando são irmãos que são excepcionais ou têm alguma doença degenerativa, algumas famílias conseguem ter estilo de vida e conseguem cuidar desse membro da família com carinho, com respeito, nas condições que possam, né? Outros não conseguem, então partem para instalar a pessoa num local apropriado, tenham profissionais que possam cuidar, uma casa de saúde, e cada família vai achar o melhor modelo que possa lidar, possa bancar financeiramente, porque não é simples isso, né? É uma situação delicada, mas que olhe para essa pessoa que ficou com dignidade, como irmão, Uhum, não como pai ou mãe, no caso foi a mãe que deixou, dessa pessoa. Né? Mesmo sim. assim, é irmão ou irmã, né? E que essa relação seja real, verdadeira, e que ele apenas tem uma responsabilidade como um tutor, né? E tenha compaixão dessa pessoa, né? Tratá-lo de uma maneira digna, né? Com Uhum. respeito, mas sem se culpar se não puder fazer uma vida super mega, extremamente confortável, enfim, fazer o que pode ser feito e aceitar isso, né? Uhum, De modo que aquela pessoa possa permanecer até o tempo certo que ela uhum. possa ficar, né? A Laine está dizendo, Ângela, a rejeição do pai cria uma insuficiência perante a vida? A rejeição do pai Pai, cria uma pela insuficiência. criança, É, isso. sim, isso, diga. Não, é só completando a pergunta. Ah, tá. Cria uma insuficiência perante a vida? É não se sentir suficiente, né, perante a vida. A rejeição do pai, Se né? muitas e muitas vezes é a criança, é o filho ou a filha que tem essa referência interna do pai, né? É um assunto bem interessante, que seria na live, acho que de domingo, nós vamos fazer uma de Ah, domingo, vamos falar de relacionamento dos pais, né? Com a Patrícia Regina, que é psicóloga, né? E ela me pediu muito esse tema, e falei, ok, vamos abrir esse tema. Então, os pais, eles são perfeitos como são, por mais estranho que possa dizer isso, né? E onde eles são perfeitos? Quando eles entregam a nossa vida. Quando os pais entregam a vida, eles entregaram tudo o que eles precisavam entregar. E tudo que vem além da vida é secundário. Claro que a criança precisa de nutrição, educação, ela precisa de alimentos, ela precisa de roupas, ela precisa de tudo para poder sobreviver no mundo. E ela depende dos pais ou de quem a estiver criando, né? Então, uma criança que é criada, por exemplo, por uma babá e o pai, ou por uma mãe e um padrasto, ou ela é adotada por uma outra família, que dá condições e faz o que os pais biológicos não puderam fazer. Então, o modo como essa criança olha para os pais é o modo como ela se sente na vida. Porque os pais são a referência do que ela é. Eu sou metade minha mãe, metade meu pai. Então, eu sou 100% os meus pais. Então, uhum. se eu vejo os meus pais com restrição, eu estou restringindo uma parte de mim. Se eu não aceito uma parte do meu pai, ele já me deu tudo, mas eu não sabia disso. Eu achei que dar a vida, eu nem pedi a vida, né? Nem sei porque eu nasci. Então, é uma arrogância Isso enorme pessoas mesmo. que dizem isso, né? Há todo um plano, uma hierarquia de inteligência cósmica que gera o momento certo de uma pessoa chegar e partir para uma outra experiência e fica aqui o tempo perfeito. Ninguém faleceu, seja lá qual foi a causa mortis, de algo que não foi escolhido antes. Até mesmo o vírus, né? Então, esse momento ele é sincrônico, ele é uma engenharia exata, perfeita. Quando constelamos, nós percebemos a clareza disso, a força dessa engenharia. Então, Uhum. há níveis hierárquicos de consciências que cuidam, por exemplo, de um grupo de pessoas. Há inteligências que cuidam
por exemplo, de um país. Há inteligências, consciências que cuidam de um planeta. E há consciências que cuidam de uma galáxia. Há consciência que cuida de um universo inteiro. Então, tem muitos Sim, níveis de consciência. E dentro de nós também, nós temos uma consciência interna e uma consciência externa. E o modo como nós olhamos para os nossos pais, que são os dois pontos iniciais, é o ponto alfa e ômega, é todo o início de quem somos nessa experiência de vida biológica, né? De uhum, ter um corpo, né? Essa engenharia toda que o corpo, a partir de duas células, ele consegue multiplicar e formar todas as vísceras, todos os órgãos, ossos, o sistema nervoso, toda uma comunicação e toda uma inteligência orgânica que é o que somos, associado com uma consciência que não está no corpo, mas que se associa ao corpo. Então, quando uma sim, pessoa pensa que os pais são insuficientes, ela diz, eu sou insuficiente. Então, quando uhum, a mãe não libera a criança para ir ao pai, por volta de uns 12 anos, ela fica com muita dificuldade de ir para o futuro. Então, a mãe muitas vezes tem questões com o pai e fala mal do pai para a criança, ou ela reclama e a criança, ela não fala diretamente, mas a postura dela tem uma relação problemática com o pai tem problemas com a mãe, é algo do casal, mas a criança não entende isso. Ela pega entende que para a ela, vida é né? assim. É, Quando a mãe fala mal do pai e a criança ouve, é como se ela tivesse uma parte problemática, fosse rejeitada pela mãe. E isso gera um olhar estranho para o pai e não consegue honrar aquilo que pôde receber do pai. Foi pouco, mas foi com aquele pouco que você fez tudo que você é hoje. Inicialmente, tudo que você tinha e dependia eram os pais. Então, se uhum, rejeitamos os pais, nós rejeitamos a nós mesmos. Achamos que somos insuficientes, como meu pai. Achamos uhum. que somos rígidos, como nosso pai. E isso impacta nos padrões de ansiedade, Silvia. Sim, Tá? também, né, Angela? É Sim, também. uma coisa que seria interessante também a gente levantar, falando especificamente desse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, Sim, o medo de ficar doente, de estar doente, ou de se sim, contaminar, né? Tudo isso, sim, ele gera uma ansiedade tremenda, né? Nas pessoas de sim, uma forma geral. E, sim, esse processo, talvez não só sistêmico, mas orgânico, né, vamos dizer assim, que você entende sim, super bem também, com relação assim, o que esta ansiedade pode afetar todo o nosso organismo, o nosso funcionamento, né, e onde isso pode levar a gente nesse nível e de repente até resgatar essas consciências que estavam adormecidas. Não sei se isso é uma coisa que pode acontecer nesse momento e até o inconsciente coletivo, né? Porque sim, a gente tá mergulhado nele nesse momento, né? sim. Sempre esteve, mas eu acho que a ansiedade de tudo isso que está acontecendo bem traz isso muito mais fortemente, né? Perfeito. Bom, aí são várias perguntas. Vamos começar de cima para baixo, do global para o introspectivo. Isso. Vamos dividir os setores, né? Enfim, a consciência coletiva ela é formada pelas consciências individuais. O único modo de evoluirmos a consciência coletiva é quando individualmente cada pessoa ela expande sua própria consciência, né? Então, quando expandimos a nossa consciência pessoal, naturalmente, e muitos fazendo isso, uma grande massa, a consciência coletiva ela se expande, né? Então, estamos dentro desse contexto atual que é o fruto da projeção de muitas consciências. Então, esse movimento de ficar esse tipo de quarentena, né, já bem esticada, mas É. assim, que nos faz olhar para dentro do nosso modo e fez o mundo inteiro olhar para isso. E, então, muitas coisas aconteceram antes, impactantes, que trouxeram a esse tipo de condição, de vários níveis, política, social, cultural, enfim. Cada país com o seu contexto que está olhando para o que aconteceu antes, o que foi feito, de que modo foi feito, e como é que nós podemos, de verdade, fazer o essencial e melhor daqui para frente. Né? Então, quando a gente olha e se sente em risco, é porque não estamos alinhados com a conversa interna no corpo saudável o suficiente. Então, quando estamos alinhados, estamos em paz, seguros na insegurança. Aceitamos o Bom, novo de uma forma normal e sabemos que sempre fazemos o melhor e todos sempre fazem o melhor, mesmo que fracasse. Aquilo que foi feito foi o melhor.
Foi Então, melhor. daquela experiência, a gente vai aprimorar, né? Claro que ninguém quer fracassar, né? Nem sempre fracassamos, mas uma coisa ou outra não sai muito bem como a gente queria. Então, falhamos em algum ponto porque não tínhamos percebido como fazer. Se soubéssemos, não falharíamos, né? E a gente vai percebendo o quanto nós buscamos esse aperfeiçoamento o tempo inteiro. E o sistema imunológico, leucócitos, anticorpos, enfim, eles são extremamente sensíveis ao circuito de energia, ao tipo de frequência vibratória que está sendo exalado dentro do corpo, essa conversa interna. Por isso que pessoas depressivas, elas adoecem mais facilmente. Elas têm infecções, elas se contaminam. Então, pessoas com muito medo, elas vibram em hertz, mas muito pesado, muito pequeno, sabe? 60 Hz, 100 Hz, sei lá, menos de 100 Hz. Então, uma pessoa alegre, feliz, ela vibra 300 Hz, 400 Hz. Então, é muito diferente. Então, quando há essa conversa fluida, leve, confiante, alinhada, vem dos pais de um modo grato. Sou grato. Recebi pouco, eu aprendi com aquele pouco que eu devo fazer muito mais de uma maneira um pouco diferente do que os meus pais fizeram. Eu recebi muito, tenho muita gratidão e faço muito além para entregar ao mundo algo melhor com isso tudo que eu recebi dos meus pais. Então, de um jeito ou de outro, através de um experimento, uma experiência difícil, dolorida, traumática, nós aprendemos algo, né? Uhum, Do mesmo com modo, os certeza. relacionamentos afetivos sempre vão nos aprimorando para o próximo, né? Então, se for uma experiência boa, da mesma forma, aprendemos como aquilo dá certo. Então, o olhar sistêmico, a gente vai aprendendo como olhar a vida e tirar força disso, né? Dentro de cada nível de formação, desde a formação básica, especialmente no avançado, nós vamos Uhum. lidando com essa complexidade incrível, essa engenharia, esse pensamento complexo, né, que é toda essa parte sistêmica, e como nos relacionamos com tudo isso, dentro e fora de nós. Então, o sistema imunológico, ele é extremamente sensível ao tipo de emoção que a gente tem. Então, se nós estamos usando uma máscara que impede de absorver resíduos do ambiente, temos a higiene das mãos com álcool gel, nossa casa está higienizada, sabemos como ter uma boa higiene, né? E temos esse cuidado amoroso em proteger o outro de mim mesmo. Então, quando eu protejo o outro, eu penso no outro, não só em mim primeiro, eu penso em não contaminar o outro, então eu entrego respeito ao outro. E eu fico rica, fico forte. Eu levanto meu sistema imunológico porque eu estou fazendo algo bom, construtivo. Então, e eu colho o que desse outro? Ele fica ileso. E eu colho Uhum. mais saúde, menos Mais risco, né? saúde, E mais exatamente. saúde, porque daí se eu eu protejo o mundo à minha volta, eu respeito esse sistema que está à minha volta, então eu olho para o mundo de uma forma construtiva. E o mundo É. vai me ver também com cuidado, porque eu amparo. Então, o meu Uhum. sistema imunológico, ele se sente digno, forte, né? Então, quando eu me cuido com carinho, quando eu vou tomar o meu banho, minhas roupas, quando eu me cuido com amor, o meu sistema imunológico, ele fica muito feliz, porque é uma ajuda enorme para ele, a nossa higiene, né? Então, Uhum. quando a gente tem esse capricho conosco, isso leva as pessoas a terem um sistema imunológico saudável. Quando eu tenho uma boa nutrição, quando eu durmo muito bem, durmo horas não tão tarde e acordo num bom horário. Quanto mais eu tiver equilíbrio do meu estilo de vida, mais eu tenho equilíbrio do meu sistema interno. E assim eu fico muito bem. Eu irradio um campo de proteção que qualquer tipo de vírus, como muitos outros estão por aí o tempo inteiro, sempre estiveram, Sim. Uhum. e que o meu semiológico trabalha por conta própria. Ele sabe muito bem, ele é muito bom. Ele sabe muito bem como inocular, fagocitar uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita. Ele é preparado para isso. Ele nasceu Uhum. para isso. É o que ele mais sabe fazer. Então, se E é temos os nutrientes certos e estilo de vida certo, nós temos tudo. condições de dar conta disso. E é interessante que você falou, porque assim, essa visão sistêmica, né, de tudo que a gente é na constelação, né, o nosso básico, né, essa visão, estabelecer essa consciência sistêmica, é exatamente o Sim, que a gente está fazendo nesse momento de pandemia. Que as pessoas estão perfeitamente.
as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para os sistemas sim, familiares, da sim, cidade, do bairro, de tudo, e isso é um sistema que a constelação também trabalha de uma maneira, que a gente falando, né, atemporal, né? A gente trabalha isso, sim, sim, né? Porque, por isso que ele é capaz de analisar e buscar, né, essas informações de uma forma tão concreta, assim, trazer essa informação de uma forma tão bonita para a gente, né? Bom, eu sou sim, apaixonada, eu sou meio suspeita para falar. A Sônia está sim, perguntando aqui, Angela, sim. qual exercício podemos fazer para nos ajudar nesse momento da pandemia? Tem um pouco a ver com isso, então, assim, eu acredito que ela diga para ajudar nessa questão da ansiedade, né, que a gente sente, né? Sim. Deixa eu só te Sobre. falar, Angela, nós temos. A gente está com 10 minutos para finalizar essa, tá? Acho que Certo, melhor acabar e a excelente. gente. Tudo bem, É, pessoal, da gente derrubar e voltar para fazer o exercício é, depois? vamos terminar esse tema, aí a gente faz o encerramento para fazer o exercício, né? Então, vamos Isso. aproveitar esse tempinho aí para explicar sobre o que ela perguntou. Em relação à pandemia, é preciso se cuidar, né? É preciso não ter neura, né? Porque nós temos anticorpos, a gente tem sistema imunológico que gera anticorpos, a gente tem que ter cuidado, e quando a pessoa é grupo de risco, então ela tem que ter muito cuidado, e os outros precisam ter um cuidado normal, que é uma responsabilidade por si e pelos outros. Então, aí já sai da neura e vai para uma realidade natural, porque as pessoas continuam morrendo de N causas com números maiores do que o Covid. A gente não sabe se recuperaram, porque não divulgam, mas é enorme. É enorme, é um número muito grande, né? E isso gera uma negatividade. Então tem que tomar cuidado com a mídia, tem que tomar cuidado com as informações para que tenha clareza disso, para saber a realidade de fato, né? Isso nos dá uma postura de adultos, né? Então, sobre ansiedade nessa pandemia, é você ter meditação, se precisar constelar, constele, você pode usar sistemas florais, você pode fazer atividade física, você pode fazer diversas técnicas que você pode, terapêuticas, que te façam dormir bem. Né? Evitar de tomar café à noite, porque estimula. Então, vários tipos de hábitos que são muito simples, que podem proteger o organismo para que durma muito bem, porque é onde se faz uma varredura imunológica enorme, é durante o sono. Pessoas que dormem mal não têm uma varredura imunológica para que o corpo rastreie invasores e ele destrua e deixe o corpo protegido. Então, o sono é extremamente importante nesse período, né? Dormir muito bem. E assim você acorda leve, de bem com a vida, feliz da vida, né? Então, é muito importante nesse aspecto. E sistemicamente, se esses aspectos não resolvem, então é preciso olhar sistemicamente e verificar o que há, né? Faça um Uhum. contato aí com a Silvia Jara, porque ela é excelente e gera num nível de sensibilidade anexado com o coach, que ela uniu as técnicas, então Silvia faz um trabalho simplesmente fantástico. Obrigada, Angela, obrigada. Sim, Então sim, tá, sim. você acha da gente já então derrubar e voltar com o exercício? Será que tem mais Sim, alguma sim, pergunta? Não, não temos mais sim. perguntas. Ok, então podemos fazer o encerramento e nós voltamos, só vai salvar a live, né? E retornamos. Peguem as pecinhas, as 6 peças, que nós faremos a constelação sobre a ansiedade que você está carregando, seja em que área for, já vá mentalizando isso, para que você possa ter essa oportunidade. É um presente que eu quero entregar a vocês, é algo muito importante, tá bem? Antes de encerrar, Silvia, eu quero deixar o site Ah, do isso, Pensamento Angela. Sistêmico, isso, www.pensamentosis.com.br, né? Então, o Pensamento Sis, ele é o site do Instituto Pensamento Sistêmico, onde lá estão os cursos, onde nós vamos iniciar o curso online, junto com a turma do presencial, até os primeiros módulos, e depois a turma presencial já estarão liberados, né, para fazendo as aulas presenciais, seguem com o formato presencial, e a turma online segue com essa especialidade dos trabalhos online, ambos com uma carga horária maravilhosa, profunda, será uma experiência, um legado, né, maravilhoso. Muito bem, Tá ótimo. então, obrigada de ter escrito aí, Silvia, A o Fernanda também site. colocou. Obrigada, Isso, Fernanda. beijo, Fernanda, linda. A Neide também linda, lá de Cuiabá, são coaches maravilhosas, mentoras maravilhosas.
Um beijo enorme para vocês. Muita gente que entrou aí, não deu tempo de ir falando, mas estão no meu coração. A Cristina também. Então, pensamentosis.com.br. Tá? Então, vamos agora derrubar e nós retornamos de imediato. E todos que desejem fazer a constelação da sua ansiedade podem permanecer e entrem novamente e faremos o trabalho. Tá? Até aqui, então, um beijo grande a todos, aqueles que não Obrigada, puderem viu, entrar. gente? Sim, Obrigada. e Uhum. Vamos vamos ao fazer exercício. o exercício. É Sim, isso. aproveitem bastante. Anne, um beijo. Muito bem. Pode derrubar, Silvia. É, Pode encerrar, tá? eu acho que é que como você que me chamou, Sim. acho que você tem que. Ah, é É, verdade. Eu que vou encerrar. é Muito você que bem. vai, tá bom? Sim, ok.